Se eu não sei o que é direita e esquerda, se eu não sei o que é cima e embaixo, eu vou ter muita dificuldade de escrever. Eu sou a Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Se você é um desses profissionais, eu tenho certeza que você tem muitas dúvidas sobre a avaliação neuropsicopedagógica. E é por isso que no nosso Minuto com a NeuroPP de hoje, nós vamos falar 2 instrumentos para você realizar a avaliação da consciência fonológica. Mas como eu sou muito boazinha, eu vou trazer 4 instrumentos para vocês, mas 2 são bônus só no final. Primeira coisa, a gente entender o que é avaliação neuropsicopedagógica. Por mais que eu fale, toda vez eu vou continuar falando. Eu quero que vocês anotem, tá com caneta aí, com caderno, pega seu caderno, pega sua caneta, pega sua agenda, pega sua água, porque agora é a hora de anotar. Principalmente se você vai aí começar os seus atendimentos, tem dúvidas da avaliação, e a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, em especial a avaliação da consciência fonológica. Por quê? Porque, gente, a gente precisa entender o que é a neuropsicopedagogia, o que é a avaliação neuropsicopedagógica e o que é a intervenção neuropsicopedagógica. Eu sei que muita gente já está repetindo comigo o conceito da neuropsicopedagogia. E como boa pedagoga, que também sou de graduação, vamos lá. O que é a neuropsicopedagogia? A neuropsicopedagogia é uma ciência transdisciplinar que está fundamentada em 3 eixos teóricos: neurociência aplicada à educação, pedagogia e psicologia cognitiva. E a neuropsicopedagogia, então, ela tem como objeto central ali, o seu objeto principal de estudo, a neuroaprendizagem, que é entender o processo de aprendizagem na perspectiva do funcionamento do sistema nervoso. Então, entender como que esse sistema nervoso funciona e qual é a sua função no papel do aprender, né? Como que a gente aprende por meio desse sistema, né? O sistema nervoso. Então, a gente sabe que a neuropsicopedagogia, ela vai ser essa ciência, tá? Que vai entender, então, o processo de aprendizagem e a relação com o sistema nervoso. Como que o sistema nervoso aprende? Por isso que eu falo, né? Eu brinco, na verdade, que a neuropsicopedagogia é um trabalho que a gente faz de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque o sistema nervoso é o sistema que está aqui dentro do nosso corpo, dentro do indivíduo, né? Cada um tem aí o seu sistema nervoso. E ele tem um padrão, claro, todo mundo, né, tem um sistema nervoso, vão ter ali os neurônios, vai ter o seu cérebro encéfalo, tronco encefálico, medula espinhal, nervos periféricos, enfim, vai ter ali toda a estrutura do sistema nervoso. Mas nem toda a estrutura funciona igual, certo? Algumas pessoas têm alterações nessa estrutura. Por exemplo, a gente vai então entender como que as pessoas aprendem a partir do funcionamento do sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso que vai comandar todo o nosso organismo é o sistema nervoso que capta todo o nosso processo sensorial, perceptivo, né? Nosso foco atencional. Então, tudo se dá ali, o processamento se dá no sistema nervoso. E o sistema nervoso a gente estuda, então, em 2 grandes aspectos, que é o aspecto fisiológico, né, que é a estrutura, as organelas, né, os compostos químicos que passam por ali, e também a questão neuropsicológica, que são os processos que ocorrem, porque é o sistema nervoso que organiza o processo de atenção, memória, linguagem, consciência fonológica. Então, tudo isso passa pelo sistema nervoso. É por isso que a nossa função é entender como que essa estrutura funciona e avaliar essas habilidades que são processadas pelo sistema nervoso, tá? Por isso que quando eu falo que a neuropsicopedagogia, ela vai atuar com o sujeito, de maneira individual com o sujeito, a gente acaba descartando a questão ambiental, a questão cultural, a questão do contexto que ele está inserido. Por quê? Porque nós vamos estudar estruturas do sistema nervoso, nós vamos estudar
como essas estruturas do sistema nervoso reagem ao processo de aprendizagem. Nós vamos estudar como os processos que ocorrem no sistema nervoso são formativos do processo de aprendizagem. Por quê? A aprendizagem nada mais é do que a união desses processos, né? Atenção, memória, consciência fonológica, discriminação auditiva, linguagem, quando a gente consegue utilizar essa informação em prol de alguma coisa. Então, a gente tem um aprendizado, tá? Então, assim, por isso que a gente vai entender o sistema nervoso, tá? Falando nisso, então, a gente vai estudar e avaliar o que nós chamamos de funções cognitivas, tá? A neuropsicopedagogia, então, o nosso foco é a aprendizagem, tá? A aprendizagem. Não é, por exemplo, humor, emoção, inteligência, saber QI, nada disso é função do neuropsicopedagogo, tá? Existem profissionais que têm competência para essas habilidades. No caso, né, psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, enfim. Nós, neuropsicopedagogos, vamos entender o processo de aprendizagem. E é por isso que é importante que a gente conheça, é muito importante que a gente conheça a estrutura cognitiva e os seus processos psicológicos básicos, tá? Os processos psicológicos básicos. Bom, falando nisso, eu costumo chamar, né, essas áreas de habilidades que são requisitos e pré-requisitos para aprender. Porque para eu aprender a escrever, por exemplo, que habilidade eu preciso? Eu preciso da habilidade visual, percepção visual, certo? Eu preciso da habilidade auditiva, da percepção auditiva, da discriminação fonológica, da consciência fonológica. Eu preciso da compreensão da linguagem, porque aí aquilo que eu vou ouvir, que eu vou ver, eu vou converter nos símbolos linguísticos que estão armazenados aqui no meu sistema nervoso. Eu preciso da minha motricidade, da minha praxia, porque a escrita, ela é um ato motor, ela é um ato mecânico. Então, eu preciso ter a minha praxia desenvolvida. Então, vejam só quantas habilidades eu preciso desenvolver que são requisitos ou pré-requisitos para a escrita. Por exemplo, um pré-requisito para a escrita percepção, né, espacial, então a percepção sinestésica, no sentido de compreender lateralidade. Se eu não sei o que é direita e esquerda, se eu não sei o que é cima e embaixo, eu vou ter muita dificuldade de escrever, porque a escrita é um código, né, que tem forma, posição, tamanho, né? Se eu não tenho uma compreensão lógico-matemática, eu não vou entender. Por quê? Porque a escrita são símbolos, são traduções de símbolos. Então vejam, a gente tem muitas habilidades aí que são requisitos, pré-requisitos para escrita, para leitura, para fala, para interação social, para qualquer desenvolvimento de aprendizagem. Por isso que é muito importante a gente conhecer toda essa estrutura cognitiva e esses processos que estão acontecendo aqui no nosso sistema nervoso, tá? Mas hoje eu quero falar dessa habilidade, né, que a gente chama aí de consciência fonológica. A consciência fonológica, ela é uma habilidade, então, da gente discriminar sons, certo? Mas não apenas qualquer som. Sons que são considerados fonemas, sons de fala, sons de comunicação, sons de interação. Por exemplo, eu vou trabalhar com discriminação auditiva. Olha só, a consciência fonológica faz parte da discriminação auditiva. Mas discriminação auditiva é eu discriminar, é eu distinguir o que eu estou ouvindo, qual ruído eu estou ouvindo. Por exemplo, agora, eu acho que vocês não estão ouvindo, mas eu estou ouvindo o ruído do ventilador. Sabe? Então, isso é uma discriminação auditiva, porque o ventilador, ele não está se comunicando comigo. Ele não está utilizando de fonemas, de sons, para traduzir em alguma comunicação.
Então, é uma discriminação. Eu tô ouvindo o pingo da água cair na torneira. Eu tô ouvindo os carros passando na rua, uma ambulância vindo. Isso é discriminação auditiva. Eu tenho a capacidade de discriminar o som, perceber esse som e compreender o que é esse som, da onde vem, o que ele significa, quem está emitindo esse som. Isso é discriminação auditiva. A consciência fonológica é um andar acima. Ela está dentro da discriminação auditiva, mas ela tem uma peculiaridade, ela tem uma especificidade. Porque a consciência fonológica é quando eu discrimino os sons que são fono. O que é fono? Fono é de fala, tá? Fono é do aparelho fonador, fonológico, de fala. Então, sons de fala, que são sons que vão levar a uma comunicação, que são sons de comunicação. Então, isso é consciência fonológica. Ela é um pré-requisito incrível para a escrita. Ela é um pré-requisito, uma habilidade pré-requisito para a leitura. Mas ela, vai influenciar muito na escrita e na leitura. Mas ela não faz parte da avaliação de leitura e escrita. A consciência fonológica não faz parte da avaliação da habilidade, de leitura ou da habilidade de escrita. A consciência fonológica, por ser específica, por ser fonemas que representam fala, que representam comunicação, que representam comunicabilidade, que tem uma mensagem, tem uma informação, tem um símbolo, representa um símbolo gráfico. A consciência fonológica, ela está dentro da avaliação de linguagem. Então, quando a gente vai avaliar linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a gente vai utilizar instrumentos de avaliação de consciência fonológica. Ficou claro? Lembrando, qualquer instrumento que eu indique aqui não são os únicos instrumentos do mundo, não é o melhor instrumento do mundo, são instrumentos que eu utilizo, que eu utilizei no meu processo de avaliação, tá? Existem outros? Com certeza. Eu conheço todos, não sou onisciente, não conheço todos. Posso falar de alguma coisa que eu nunca usei, não conheço, não sei como é? Não posso. Então, o que eu vou falar pra vocês é do que eu utilizo, tá bom? Ai, meu Deus, Karen, mas eu queria um instrumento para adultos. Eu não trabalho com adultos, lembra? Eu não posso te dar indicação de instrumentos que eu não utilizo, que eu nunca utilizei, que eu não sei como utilizar, tá bom? Seria até antiético da minha parte. Tá? Então, os instrumentos que eu vou trazer aqui para vocês são instrumentos para avaliação de consciência fonológica de crianças e adolescentes que você pode utilizar, tá? E eles vão fazer parte, então, da linguagem, dessa estrutura cognitiva chamada linguagem, que é tão importante no nosso processo de aprendizagem. É por meio da linguagem que a gente tem a interação, a comunicação. A linguagem, lembrando que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal, ela pode ser oral, ela pode ser escrita, ela pode ser simbólica, tá? Mas a linguagem é o meio pelo qual nós nos comunicamos, nós interagimos com o mundo, tá? E essa linguagem, ela é muito importante, então, no desenvolvimento, tá? No desenvolvimento das aprendizagens de uma maneira geral. Por isso que é importante a gente trabalhar com a consciência fonológica, ela vai ser especificamente aí da nossa discriminação auditiva. Por isso que ela tá dentro da discriminação auditiva, mas faz parte, da consciência fonológica e é tudo aí relacionado com a avaliação de linguagem. Então, assim, por que é importante, então, a gente avaliar a linguagem, a consciência fonológica? Porque ela faz parte aí dessa estrutura cognitiva e ela é importantíssima para a nossa comunicação. Então, mesmo a consciência fonológica sendo parte da avaliação de linguagem dentro da neuropsicopedagogia, ela vai me dar indicativo sim quando o meu paciente tem dificuldade de leitura e de escrita, porque elas são pré-requisitos. A linguagem, ela é pré-requisito para leitura e escrita. A consciência fonológica, ela é pré-requisito para leitura e escrita, tá? Então, é muito importante a gente sempre ter um instrumento de leitura de consciência fonológica dentro do nosso plano de avaliação, tá? É muito importante a gente ter um instrumento de avaliação, dessa habilidade de consciência fonológica.
tá bom? Claro, ai, Karen, mas a gente não vai intervir na consciência fonológica. Não, que quem vai fazer intervenção de questões fonológicas é o fono, a fonoaudióloga, né? Eles vão fazer intervenção, eles vão ter plano para isso, eles vão ter um protocolo próprio. Mas a consciência fonológica é importante no processo todo de aprendizagem, tá bom? E a dificuldade ou o déficit no processamento ou na maturação dessa habilidade, ela pode prejudicar outros processos. Então, é importante a gente identificar, né, dentro do nosso processo de avaliação, qual é o nível de desenvolvimento da consciência fonológica do nosso paciente, e se a gente verificar que o nível dele está muito abaixo do esperado, a gente vai fazer esse encaminhamento para a fono, né? A fono vai ter que trabalhar com ele com o protocolo próprio da fonoaudiologia, tá? Isso é muito importante na neuropsicopedagogia. Não é porque a gente faz um teste de avaliação em consciência fonológica que a gente vai intervir em consciência fonológica. Não, tá? A gente vai estimular, mas em paralelo com o acompanhamento da fono. Vamos lá, então. É importante ter esse instrumento no teu plano de avaliação e aí você organizar na qual sessão você vai desenvolver esse plano. Ele faz parte, né, das duas abordagens, tanto da abordagem quantitativa, que os instrumentos ali de consciência fonológica, né, que eu vou mostrar para vocês, todos são quantitativos, isso quer dizer que ele vai gerar um número, ele vai gerar um dado, né, dentro de uma tabela, que eu vou poder mensurar se o meu paciente, ele tá dentro da média para a idade, se ele tá abaixo da média para a idade, se ele tá acima da média para a idade, mas também ele é qualitativo. Por quê? Porque a consciência fonológica, ela tem a diversidade, principalmente no nosso país. Nosso país, ele é um país em extensão territorial muito grande. E o que acontece no Brasil? Nós temos muitos regionalismos linguísticos. Então, a gente precisa ter cuidado nessa parte, tá? Dos regionalismos linguísticos. Como nós falamos, como nós emitimos essa consciência fonológica no nosso dia a dia. Por exemplo, né? A gente vai falar as vogais simples, né? Todo mundo conhece as vogais. A, E, I, O, U. Essas são as vogais. Mas quem aqui fala as vogais A, E, I, O, U? Olha só como muda o fonema. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Isso é regionalismo linguístico. Por quê? As vogais, a gente tem A, E, I, O, U. Vejam, o mesmo símbolo representado graficamente, né? Tirando que vai ter o acento daí, mas a gente fala de maneira diferente. O som, a discriminação fonológica, a consciência fonológica que eu utilizo pode ser diferente. Mas assim, gente, é muito no Brasil, quando a gente vai falar em vogal, todo mundo fala A, E, I, O, U. E a pessoa não tem consciência fonológica? Não sabe consciência fonológica? Não sabe ler que está emitindo o som errado? Não, é uma construção social, é um regionalismo linguístico. Então aqui entra a parte qualitativa da consciência fonológica. É o profissional entender se o paciente ou ele próprio está utilizando a estrutura correta, ou porque o teste é padronizado. Se você vai aplicar um teste de consciência fonológica padronizado e você tem as vogais, você precisa, enquanto profissional, falar A, E, não é, I, O, não O, U. Por quê? Porque esse é o som das vogais. O E, que a gente fala, né, no A, E, I, o E, ele é a letra E com acento agudo. O O, ele é a letra E com acento circunflexo. Então, assim, gente, a gente precisa entender que mesmo tendo o padrão,
a consciência fonológica, ela, mesmo ela sendo quantitativo o teste, ela também vai ter a parte qualitativa, tá? Por exemplo, se você falar até a boca, né? Porque a consciência fonológica a gente usa muito também a articulação, tanto que um dos instrumentos que eu vou falar pra vocês, ele trabalha o fonoarticulatório, ele avalia o fonoarticulatório. E a gente vai falar aqui, ó, a, e, a, e. Olha como é diferente. A, e, I, o, I, o. I, o, I, o. Muda o articulatório, o fonoarticulatório. Então, é muito importante a gente saber que o padrão das vogais, para quando a gente vai aplicar um teste, é A, E, I, O, U. E não O, e não E. Porque esses dois não são representativos fonologicamente daquele fonema, tá? Aquela relação grafema-fonema, ela não pode ser alterada. Olha que maluquice, vocês sabiam disso? Então, por isso que a gente precisa, é uma parte muito importante da avaliação, tá? Então, mesmo quando a gente utiliza teste quantitativo, a gente precisa lembrar da variação linguística, tá? Da variação linguística. E aí entra a qualidade, a qualificação do profissional de entender o aspecto qualitativo da consciência fonológica. No Brasil, até aqui no Sul, gente, até aqui no Sul, a gente sabe que é E, que é O, mas vai falar as vogais A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. E não é A, E, I, O, U. Olha que loucura. Mas acontece. Acontece, gente, mas é assim mesmo. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque dentro do consultório, nós somos profissionais técnicos da aprendizagem. Nós temos que ter esse olhar clínico no processo de aprendizagem. A gente tem que ter esse cuidado. A gente falou aqui, então, da área da linguagem. Então, eu vou trazer para vocês 2 instrumentos que eu utilizo de avaliação de consciência fonológica, tá? Então, o primeiro instrumento que eu quero trazer para vocês é um instrumento bem conhecido, tá? Muita gente conhece esse instrumento. É da editora Pearson, tá? É uma das editoras mais, assim, reconhecidas no mundo inteiro com relação a testes, tá? Psicológicos, neuropsicológicos, tá? Que é o Confias, tá? O Confias, então, o próprio nome já diz, né? Que é a consciência fonológica instrumento sequencial. Esse é o nome dele, tá? Então, é um instrumento aí, ó. Confias significa consciência fonológica, instrumento de avaliação sequencial, tá? O Confias, ele tem a aplicabilidade a partir dos 4 anos de idade, tá? De 4 a 6 anos, mas pode ser utilizado para crianças e adolescentes em fase escolar, principalmente com indicativo para dislexia, tá? Por quê? Porque a dislexia, ela causa uma alteração neurobiológica, inclusive no processo de consciência fonológica, tá? Então, é um instrumento que eu gosto bastante de usar, tá bom? O Confias, ele vem com as pranchetinhas aqui, que daí você vai mostrando e tal. É bem legal, ele tem as instruções, você tem o caderno de aplicação, você tem o caderno de correção, tá? Então, esse instrumento é um instrumento que eu gosto bastante para utilizar na avaliação da consciência fonológica. Se eu fosse dizer para você assim, Karen, qual o melhor? Não tem o melhor, tá? Não tem o melhor. Mas o Confias, ele é um dos instrumentos muito, muito, muito utilizados. Não é porque ele é o melhor, gente, mas porque ele é muito consolidado e ele é muito conhecido, tá? Não quer dizer que ele é o melhor, tá bom? Você pode comprar direto na editora, na Pearson, em casas de psicólogo, tá? Que vendem testes para psicólogo, porque ele é um instrumento não restrito. Isso quer dizer que a gente pode utilizar tranquilamente na prática neuropsicopedagógica, tá? É um instrumento muito bom, tá? É um instrumento muito bom. Foi o meu primeiro instrumento de consciência fonológica, tanto que esse aqui já é o meu segundo, porque o meu primeiro mesmo já estragou, né, gente? Então, ele tem vida útil também, né? De tanto você abre, olha, dará. Então, esse aqui é o meu segundo kit dele, tá bom? Mas, assim,
Os cadernos de aplicação, você pode adquirir depois, somente eles, tá bom? E aí é mais barato. Depois que você já tem o kit, primeira vez tem que adquirir o kit inteiro, depois que você já tem o kit, os cadernos os cadernos de aplicação, eles são mais baratos depois, tá? Porque aqui é a folhinha de respostas, tá? Esse aqui eu até peguei no final do ano uma folhinha nova de respostas. Esse aqui é o caderno de aplicação, então vem todas as orientações, gente. É muito simples de aplicar, tá? Vem todas as orientações de como aplicar, tá bom? Vem aqui pra você. Tem os caderninhos. E aqui, o caderno de aplicação. Isso mesmo, as instruções. Ó. E como que você faz a conferência depois, tá bom? Protocolo de respostas. Então, ele é bem fácil de aplicar, ele é bem intuitivo. E ele vem com manual também, que você vai ler aqui. Vai ter todas as orientações da aplicação, como também da correção do teste, tá bom? É bem tranquilinho. Vamos lá. O segundo é um instrumento, não é novo, tá? É novo pra mim. Eu adquiri ele ano passado, então eu usei ele poucas vezes ainda, mas eu gostei, tá bom? Eu gostei. Que é da editora Booktoy. A Pearson, ela é uma editora internacional, tá? Ela tem uma fama, um reconhecimento aí internacional. A Booktoy é uma editora nacional, brasileira, tá? Então, a tendência é que os seus instrumentos sejam um pouco mais baratos e acessíveis. E eu comprei esse instrumento justamente para competir ali com o Confia. Só que o que ele tem de interessante? Ele não avalia apenas a consciência fonológica, tá? Ele é o Confiart, é o nome dele, da editora Booktoy. Ele avalia a consciência fonoarticulatória também. Então, se você tem aquele paciente que às vezes tem uma dificuldade a própria de linguagem mesmo, né, de articular as palavras, ele é um bom instrumento para isso, tá bom? Mas ele vai avaliar a consciência fonológica e a questão da articulação também, tá? Ele também é muito similar ao Confias, no sentido que ele tem aqui um manual de explicação, vem um caderninho de apoio para você mostrar, né, as figuras e tal, ó, veja, ó, como é bem articulatório, ó, pá, tô, para fazer a diferença, né, o P, porque são as mais trocas, né, P, B, D, T, né, F, né, Fá, Vá, F, V, então ele tem aqui, tá bom, esses instrumentos, tem também os caderninhos de aplicação, lá. E ele tem a pranchetinha articulatória, ó, das boquinhas. Por quê? Porque ele é fonoarticulatório. Então, você tem aqui, ó, que letra é essa? Que som é esse, né? Discriminação fonoarticulatória. Então, não é só a fonológica, mas também a parte motora da fala, fonoarticulatória. Eu gostei bastante desse instrumento, tá? E ele tem até o CDzinho dos áudios que toca e tal. É bem legal. Também é bem simples, tem todas as orientações. Esse aqui é da Booktoy, tá bom? O valor dele já é mais acessível, ó. Confiart. Deixa eu ver aqui. Confiart Booktoy. Ó, esse aqui, eu dei um Google aqui, tem de 125 a 160 a variação dele, tá? R$125 a 160. Já é um instrumento um pouco mais acessível, tá? Por que é mais acessível, Karen? Porque a editora não tem tanta imponência assim como a Pearson, tá? O Pearson é mais reconhecido. Conhecem, né? A oferta da demanda e da procura. Então, ele é mais... O Confias é mais conhecido, tá? Não quer dizer que é melhor. E o Confiart é um pouco menos conhecido, mas eu gostei também, tá? Esses são os dois instrumentos que eu queria falar pra vocês. Mas vejam, esses dois instrumentos, eles ainda têm cada um a sua especificidade, tá? Porque o Confias, ele vai avaliar somente a consciência fonológica. O Confiart, ele vai, junto com a consciência fonológica, a questão também da fonoarticulatória. E o fonoarticulatório é importante para a gente trabalhar, identificar, porque às vezes o paciente não tem a questão da dificuldade fonológica, ele consegue ouvir muito bem, mas ele está com questões articulatórias. Então você vai perceber isso aplicando esse teste e você vai poder fazer encaminhamento para fono, tá? Eu tive um paciente que ele entendia, ele ouvia, ele não tinha o problema da discriminação auditiva, né? E ele não falava, por exemplo, a palavra fogo.
Ele não falava fogo, ele falava fodo. Fodo. Mas você falava assim, o que você quer dizer? Fodo? Quando você repetia o errado, ele falava, não, é fodo. Porque ele não conseguia falar o G. Isso era um problema de fala, transtorno de linguagem. Aí foi encaminhado para fono, ele fez o acompanhamento com a fono, hoje ele já tá bem desenvolvido o articulatório dele. Então, coisas que a gente não compreende. Por exemplo, não é porque está falando errado, quando você fala com ele reproduz errado, que é discriminação da consciência fonológica. Às vezes é dificuldade fonoarticulatória. Então, por isso que eu trouxe esses dois instrumentos, tá? Karen, preciso ter os dois? Não. Se você tiver que optar entre um ou outro, o Confias, porque a gente está avaliando ali a consciência fonológica, tá? Mas os dois são da área da linguagem. Então, eu acho muito legal esses dois instrumentos. Eu gosto bastante. Mas eu falei que ia ter um bônus, né? Então, eu tenho um bônus, não, 2 bônus. E eu queria trazer mais 2 instrumentos de consciência fonológica para você, tá? De indicar também. Pra vocês não dizerem que eu tô querendo vender teste, não é isso, tá bom? Esse aqui, ó, são 2 instrumentos agora da editora Menon. Por que eu gosto da editora Menon? Vocês viram que ali tem os caderninhos de aplicação naqueles que eu mostrei pra vocês, né? E toda vez que eu acabo, por exemplo, acho que são 20 de cada, toda vez que eu atendo 20 pacientes com aquele teste, eu preciso comprar mais folha de aplicação, mais folha de correção, tá? Porque eu não posso tirar xerox, eu não posso fazer cópia, porque tem direitos autorais, tem licença, você tem que comprar toda vez que acabar. Você não vai comprar o kit todo, tá? Você compra os caderninhos de aplicação. Mas, entretanto, todavia, porém, existe a editora Menon. Eu gosto muito dos instrumentos da Menon, porque são instrumentos validados, reconhecidos, são feitos aí pela pesquisa mesmo, né? Também. Mas a Menon, ela tem os testes, o arquivo em PDF. Então, você faz a impressão quantas vezes quiser e a sua licença, que você paga uma vez, não expira nunca, tá? Não expira nunca. E eu queria trazer para vocês, então, 2 testes para você poder também pensar e conhecer, quem sabe eles vão se adequar melhor aí no seu bolso, tá? Que é esse aqui, ó, teste de discriminação fonológica. Olha, gente, como você imprime, ele é um teste mais simples, tá? Ele é um teste mais simples, mas ele tem aqui, ó, as instruções para você, tá? A primeira folha aqui, que vem a referência bibliográfica, os autores do teste, né? Vem as instruções do teste e aí vem a aplicação, ó, veja, que é a mesma coisa que eu falei para vocês, ó, faca, vaca, né, ó, pente, dente. Então, tem aqui e ele explica tudinho como você faz. No final aqui, ó, você tem a folha de registro, tá? Então, eu gosto bastante. Quando eu comecei, até antes do Confias, gente, eu usava esse daqui, tá? Quando eu comecei, eu usava muitos testes da Menon, porque eu comprei a licença uma vez só e fazia a cópia, imprimia quantas vezes eu precisasse do teste, tá? E também tem a licença dele, você encontra no site Cadernos Menon, tá bom? Cadernos Menon. E também tem esse aqui, ó, também da Menon, prova de consciência fonológica por escolha de figura. Então, esse aqui é para quem às vezes não sabe ler, tá? Aí você fala e a criança vai escolher a figura que você falou. Então, ó, tem todas as orientações, toda a aplicação. Então, é bem ele é mais, eu acho ele mais completo um pouco do que o teste de discriminação auditiva, tá? Essa prova de consciência fonológica ela é um pouco mais completa, eu gosto bastante também, tá bom? Os 2 são da Menon, então, ó, pra quem ia dar 2 testes, já dei 4 aí pra vocês. E esses testes aqui, tá? Você compra lá no Cadernos Menon, mas as orientações e aplicações dele estão aqui, ó, nesse livro, Linguagem Oral, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 2. Lembra que eu falei que a consciência fonológica é da linguagem? É da área da linguagem? Então, ele tá no livro Linguagem Oral. Daí aqui atrás tem todos os testes que eles ensinam, a aplicação, como foi construído o teste, os dados normativos estão todos aqui nesse livro. Então, para você aplicar os testes da Menon, tem que ter o livro e a licença do teste, tá bom? O livro e a licença do teste. Mas, gente,
Viram como a consciência fonológica é uma área muito importante, que a gente precisa entender, precisa conhecer, precisa avaliar e intervir depois? Então, eu queria trazer esse conteúdo para vocês, porque eu sei que muita gente fica perdido no processo da avaliação, muita gente não sabe que teste escolher, acha que só tem um, acha que só tem outro. Não, tem vários. Então, aproveita, conta pra mim se você conhecia esses instrumentos, se você usa algum deles e se você conhece algum outro, né, que avalia a consciência fonológica. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse Minuto com a NeuroPP. A gente precisa colocar essa neuropsicopedagogia em ação, né? E eu quero que você comece aí onde você tá, com o que você tem. Então, bora começar hoje aí com a neuropsicopedagogia. Quero dizer para vocês, muito obrigada pelo acompanhamento, muito obrigada pelo carinho. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau.